Quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais perto da palavra, dos seus ensinamentos, da conduta cristã, mais purificado você estará. A Bíblia fala que o ouro, ele é provado no fogo. E quanto mais provado ele é, mais purificado será o ouro, mais valor terá. Assim como também a Bíblia também fala em Provérbios que o crisol é para a prata. O crisol é um tipo de elemento químico que se passa na prata e ela tira ali aquelas escórias, ela tira aquelas escórias sujeiras que ficam ali nos cantos. Então, esses textos bíblicos nos faz também trazer alusão para a mesma medida que eu estou andando com Deus. Quanto mais iluminado estiver o meu coração da palavra de Deus, quanto mais o exercício da fé, a prática da palavra, ela estiver vivenciada pela minha vida, por aqueles que estão comigo, mais puro estará o meu coração, mais puro estará o seu coração. Por isso que nós temos que aprender todos os dias. Eu gosto muito da passagem de Josué, que diz que o Senhor, quando chama Josué, falando: Josué, eu quero que você se anime, eu quero que você se levante. E o Senhor traz algumas palavras de incentivo, de ânimo para Josué. E ele, quando termina de falar essas palavras, ali no momento que ele está terminando de falar as palavras para Josué, ele fala: Josué, eu preciso que você aprenda que você necessita meditar dia e noite na minha palavra. Isso que fará você de forma essencial, é necessário. Você não pode deixar de todos os dias ter um tempo com Deus, um tempo de meditação, um tempo de busca, um tempo de oração, todos os dias. Isso, quanto mais fielmente você buscar a Deus, quanto mais perto você estiver do Senhor, quanto mais palavras estiverem em seu coração, mais purificado você estará. E eu vou falar com vocês em primeira carta de João, primeira epístola do apóstolo João, a partir do versículo 5 do capítulo 1 e pretendo chegar até o versículo 10. Quando falamos de algo puro, falamos de algo sem mistura. Algo puro não tem mistura na sua essência. Quanto mais puro, quanto mais verdadeiro quanto mais sincero for o seu coração diante de Deus, mais as palavras de Deus serão verdadeiras nos seus lábios, no seu coração e nas suas atitudes. Veja que, infelizmente, há algumas pessoas usadas pelo diabo mesmo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, ele fala: olha, eu me maravilho em saber que alguns no meio de vocês conseguiram fazer vocês deixarem a pureza do evangelho para procurarem outras coisas. Vocês deixaram a palavra de Deus procurando coisas das quais não agradam a Deus, não são do evangelho de Jesus, não são dos ensinamentos de Jesus. Dado esse motivo, ele traz uma grande exortação ao povo da Galácia. E, claro, não é a mensagem propriamente que eu falo com você, mas quanto mais puro você estiver, quanto menos misturas você tiver, quanto mais profundidade nos evangelhos, quanto mais aplicação você tiver na sua vida, mais você andará puro diante de Deus. Porém, por mais puro, por mais sensível que eu e você estejamos diante de Deus, todo dia meditando, todo dia orando, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo de Judas. Jesus todos os dias orava, seus discípulos oravam todos os dias com ele, seus discípulos faziam a obra de Deus todos os dias, mas o pecado, a Bíblia fala que Judas teve o diabo dominando todo o seu coração. Ele sujou o coração de Judas a ponto de que ele traiu Jesus, ele entregou Jesus à mão dos inimigos. Bom, eu vou fazer a leitura para ficar mais claro aonde eu quero chegar com vocês. A partir do versículo 5 fala assim, ó: e esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos. Qual é a mensagem que eu e você temos que anunciar?
que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Todas as vezes que nós nos depararmos com o erro de alguém, ainda que este alguém se autodenomine pastor, este autodenomine um obreiro, um diácono, um músico da igreja, até alguns chegam a dizer que são levitas. Já falei, já ensinei aqui também no programa que os levitas eram da tribo de Levi. Hoje não tem nada a ver os músicos com levitas daquele tempo, até porque os levitas tinham encargos muito maiores até do que propriamente cantar, tocar, enfim. Mas a pessoa que se autodenomina alguma coisa, ela tem que pensar nesse texto como está escrito. Quem está andando na luz, como Deus na luz está, não está em trevas. Ela não fica dividida, ela não fica misturando a vida dela com aquilo que é pecaminoso. Ela não anda na mentira, ela não anda na fofoca, ela não anda na maldade, ela anda no perdão. Ela é aquela pessoa perdoadora, pacificadora, aquela pessoa que está sempre disposta a fazer o bem, por mais difícil que seja a escolha que ela tenha que fazer. Só que se Deus está na luz e Deus é luz e nele não há treva, quem está em Deus não pode andar em treva. A mensagem que eu e você temos que transmitir, o recado que temos que enviar para a sociedade, para a nossa família, o recado que o nosso cérebro tem que ter todos os dias é que Deus é luz. E a luz onde ela está, eu acredito que você já teve essa situação na sua vida cotidiana. Se você ficar num ambiente todo escuro e você for fazer uma limpeza, você pode passar a vassoura, você pode passar o pano por cima do móvel, você pode passar um aspirador de pó, você pode fazer uma limpeza ali. Mas quando você acende uma luz mais forte, uma luz que ela vai, os lumens nela vai ser mais forte do que talvez uma lâmpada mais fraca, você vai ver sujeiras escondidas. Você vai conseguir ter visão daquilo que que está sujo ou até mesmo escondido. Por isso que a luz de Deus, a sua palavra, ela clareia, ela faz a sujeira do nosso coração ficar exposta. E é por isso que a gente precisa conhecer a Deus. Quanto mais perto de Deus eu estiver, quanto mais eu estiver andando na luz da palavra, como está escrito no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a luz, a luz de Deus, quando ela vem ao meu coração, que a luz de Deus é o entendimento que eu tenho de Deus. Alguns pensam que Deus é um barganhador que faz trocas comigo. Alguns pensam que Deus é um garoto de recados. Alguns pensam que Deus, ele faz tudo para me agradar. Ele na verdade é o meu servo, não é eu que sou servo de Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais a palavra adentra ao seu coração, mais você vai entender das impurezas que você tem. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele faz que nós nos sentimos envergonhados da sujeira, dos pecados, da falta de moral, da falta de caráter, da impiedade que nós carregamos. E como carregamos isso? E por que carregamos isso? E que dado é que nos faz carregar essas coisas? Claro que nós temos que entender que nós somos falhos e precisamos aprender com Deus. Agora, até o apóstolo Tiago, o Tiago que disse, Tiago, irmão de Jesus, melhor dizendo, ele disse que quem é a pessoa que não tropeça numa palavra? Quem é a pessoa que não erra falando às vezes de maneira errada? Quem nunca pensou uma coisa e na verdade depois você percebeu que estava equivocado? Quem nunca teve esse atrito com a palavra, que a palavra tratou você, mas você não estava disposto a viver ela? A luz chegou até você, mas as pessoas, como o próprio Cristo disse, amaram mais as trevas do que a luz. Sabe quando a pessoa conhece a verdade, mas a verdade para ela não é valiosa, ela prefere ficar na mentira?
assim é toda pessoa que não quer se purificar. Por que nesses tempos tantas pessoas têm abandonado a fé? Por que tantas pessoas já não estão acreditando, colocando crédito na pregação do Evangelho? Por que não estão dando crédito às santas palavras de Deus? Porque as pessoas, elas preferem andar em trevas do que andar na luz. E a Bíblia fala, o próprio Cristo disse, se toda a luz que está na tua mente, na sua consciência, no seu coração são trevas, quão grandes trevas você está andando. Quão terríveis são as trevas que você está vivendo. A escuridão. O próprio Jesus disse que quem peca, peca à noite. Peca na escuridão. Ele não quis dizer proporcionalmente no tempo noturno, mas é no tempo da escuridão. Na escuridão onde as pessoas não sabem. Você já ouviu a expressão "tô no escuro"? Quer dizer, você está no dia, está enxergando, tem a luz que clareia o ambiente que você está, mas a expressão estar no escuro é quando você não sabe o que fazer, ou você não tem conhecimento do que está acontecendo. Você está vendido, essa é a palavra, está vendido. Você está sem saber o que fazer, está no escuro. Quando uma pessoa está andando no escuro, que ela está perdida, que ela não sabe o que fazer, que ela não tem direção para onde ir, que ela não tem um centro, ela não consegue parar, olhar para a palavra de Deus e crer naquilo que está dito, porque ela anda suja. A pessoa que ela está suja, ela está precisando de purificação, ela está em trevas. E a pessoa que está em trevas não conhece a Deus. Versículo de número 6. Se eu digo, se nós, eu e você, dissermos que temos comunhão com Ele, com Cristo, e estivermos mostrando nas nossas obras, andando em trevas, somos então mentirosos e não praticamos a verdade. Se você que diz que é de Jesus, até esses dias eu estive falando com uma pessoa e essa pessoa me falou assim, olha pastor, meu marido é de Deus, ele gosta de ir pro baile, ele toca lá os arrastapé dele, ele vai lá tocar a sanfona dele, gosta, pastor, pensa num pé de valsa, que gosta mesmo de dançar. Mas na igreja, quando ele vai para a igreja, ele se torna o maior pregador, ele se torna um abençoador de vidas. Pensa numa bênção, pastor, crente de Deus. Aí eu até fiz uma pergunta, mas como que pode essa pessoa ser de Deus, sendo que ela está andando numa prática que não é da luz, que não é de Jesus? Uma prática imoral, uma prática que é contraditória ao Evangelho, quer dizer, ele tem a luz da palavra, mas não pratica ela. É aquela coisa, tem até um meme desses tempos aí, de dia de um jeito, de noite é de outro. De dia é o crente da igreja A, B, C, D, ou E até o Z, porque hoje tem igreja de todo gosto, mas à noite a pessoa, ela tem a vida dela. Ah não, pastor, estamos aí hoje quinta-feira, para quem me assiste ao vivo, hoje está chegando a sexta-feira, sextou, pastor, eu também sou filho de Deus, hoje é dia de tomar uma. Mas aí o crente que vai para a igreja, o cristão que domingo está com os filhos, buscando a Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês, de forma muito triste, eu já tive casos tão terríveis quanto o que estou comentando com você, que a pessoa ter coragem de ela ir para a igreja, ela ceiar, sentar, comer o corpo e sangue de Cristo, que é o momento ali de você estar na luz, o tempo de você sair, tirar tudo que é impuro da tua vida, a pessoa terminar ali a ceia, terminar o momento de oração, de louvor, chorar na presença de Deus, lágrimas de crocodilo, sair dali, aí direto para uma bodega, direto para um bar, sair dali, encontrar amante, sair da casa de Deus. Pastor, por isso que eu não vou para a igreja, porque esses crentes são tudo falso, esses pastores é tudo mentira. Vamos ler de novo o texto? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então quer dizer, quem não guarda, quem não pratica, está mentindo. Mas no meio dos santos tem os profanos.
Sempre vai ter a pessoa verdadeira. E para quem nossos olhos estão olhando? Para a pureza da palavra ou para a maldade do ser humano pecador? Como eu disse, é triste falar para você, mas tem pessoas que ela tem a pachola, a maldade de fazer de tudo para dizer que é de Deus com a boca, mas as práticas negam totalmente a Cristo. Nega, mas nega mesmo. Despreza totalmente ao Senhor a vida que ela vive, as práticas que ela tem, despreza totalmente o Evangelho. Despreza a luz das Escrituras, você lendo a palavra e trazendo vamos dizer, uma convergência com a vida, né? Fazer um parâmetro com a vida da pessoa, você vê que aquilo ali é só religiosidade, é só tentar esconder quem a pessoa é. Aí, o versículo 7 aumenta o caldo, né? Aí fala, mas se andarmos na luz, é uma condicional, mas traz para a gente uma condição. Se eu ando na luz, como Cristo também na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja que o texto nos faz entender que a gente tem que ter comunhão uns com os outros, mesmo sabendo que os outros podem ser falhos, mesmo sabendo que os outros podem estar sujos do pecado. E assim está escrito, olha, o sangue de Jesus nos purifica de pecado. Eu vou falar para você assim, se você hoje, nesse momento, está emaranhado, está entrelaçado, entregue ao pecado, seja o pecado moral, seja o pecado de uma prática que você está fazendo, seja o pecado de negligência, de deixar de fazer o que você sabe que tem que fazer, independente de qual seja o pecado. Se eu quero andar com Deus e eu estou em comunhão com o Senhor, além de comunhão com Deus, eu vou ter comunhão com as pessoas. Pastor, tem pessoas que elas não querem ter comunhão. Tem pessoas que ao invés de me aproximar de Deus, ela me afasta de Deus. Só que à luz das palavras de Deus, eu não devo fazer acepção de pessoas. A pessoa pode me fazer mal, a pessoa pode falar mal de mim, mentir, enganar, trapacear. Eu não vou ficar, como dizia minha mãe, lambendo a pessoa. Mas eu tenho que ter comunhão, eu tenho que tratar bem. Eu tenho que fazer o mesmo que Jesus faria. Jesus, um dia foi indagado pelos seus discípulos. Senhor Jesus, quer que nós mandamos descer fogo aqui nesse povo, nesses homens? Igual Elias mandou, nós vamos mandar descer fogo aqui. Aí Jesus perguntou, vocês não me conhecem, né? Vocês não sabem de quem eu sou. Vocês não sabem o amor do qual eu estou aqui para cumprir. É triste falar, mas tem pessoas que ela não tem comunhão. Ela não procura ter comunhão, ela não procura ter unidade. Ah, pastor, mas não é da minha igreja, não é da minha fé. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Para que assim, então, o sangue de Jesus, que foi derramado por mim, eu também compreenda que este mesmo sangue foi derramado por aquele mentiroso, por aquele enganador, por aquela pessoa falcatrua, aquela pessoa que ela é mentirosa, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que calunia sobre a sua vida, fala aquilo que não devia. Eu tenho que aprender que esse amor de Jesus, ele me purifica. Se eu sendo tão sujo, andando nas trevas, é o reconhecimento que eu tenho pela palavra. Se eu andando tão sujo nas trevas, Cristo purificou a mim, Ele pode purificar você também. Ele pode purificar a todos nós. Quem está andando na luz não anda sujo, não anda nas trevas. E por fim, versículo de número 8, versículo 8 diz, se dissermos que não temos pecado, se nós achamos que não temos falha, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui nós conseguimos entender que não é um texto que a gente consiga explicar em um somente programa como esse. Mas se eu digo que eu não tenho pecado, eu já estou enganando a mim mesmo, porque é impossível que nós estejamos vivendo nesta vida, nessa existência, sem que erremos, sem que falhemos. Nós falhamos, muitas vezes em palavras. O Tiago falou isso, né, irmão de Jesus? Erramos em palavras,
erramos em atitudes. Quem não erra aqui, erra lá. Por isso que nós não podemos ser tutores da vida de ninguém. Por isso que nós não podemos querer ser o Cristo na vida de ninguém. Mas essa pessoa faz tal coisa. Nós não temos que olhar para o pecado de ninguém. Tem pessoas que estão deixando de andar com Jesus porque viu o pecado em alguém, porque viu falhas em alguém. Os sistemas sempre vão ter falhas, sempre vão ter erros. E é por isso que nós temos que aprender. Se eu acho que eu sou tão assim acima da média a ponto de não ter pecado, você já deve então estar naquele quadro de pessoas que Jesus disse que nós temos que nos tornar varões perfeitos. Nós nunca chegamos lá ainda, mas nós estamos lutando para isso. Para um dia ter um corpo glorificado, para um dia ser salvo, receber a coroa da salvação. Aí sim, aí não haverá mais nenhuma sujeira em nós. Mas nessa existência humana, nós precisamos reconhecer. Se eu acho que eu não erro, não, pastor, eu não faço mal para ninguém. Eu já ouvi isso quantas vezes, e desculpe falar para você, se a mim, homem, ser humano, falho, que preciso de ajuda todos os dias de Deus, consigo reconhecer que há muitos erros na vida de outrem, quem dirá o próprio Deus se conhece o seu coração? Não, mas isso que eu não faço, pastor, é que eu erro nisso, mas aquilo eu não erro. Lembra que lemos mais cedo? Quem está na luz não vive em trevas. Quem está na luz é purificado. Quem está na luz conhece a Deus e não vive no erro mais. Existe o erro da falta de consciência do pecado. O que é isso, pastor? É quando você vive num pecado pelo qual você não sabe que aquilo é errado. Agora, quando você teve a luz da palavra, vamos dizer que Deus deu uma palavra para você acerca de qualquer assunto da sua vida. Você entendeu a palavra sobre o perdão, sobre o amor ao próximo, você entendeu uma palavra sobre congregar, você entendeu de Deus que é algo que você tem que fazer e você não o faz, você está pecando contra a luz de Deus. Você teve o entendimento, luz é a palavra. Você entendeu de Deus, mas prefere ficar com as suas trevas, prefere ficar no que é errado. E é aqui que entra o problema, porque se eu vivo num pecado e eu não vivo na luz de Deus, eu estou sendo um ímpio, porque eu sei o que eu deveria fazer e não estou fazendo. Só que, se você ler o versículo de número 9, é onde eu quero que você dê ênfase nesse estudo, que é o versículo 9, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você, infelizmente, está num pecado, você conhece o que é certo, você sabe, na luz da palavra, o que é correto, mas está vivendo errado, confesse seu pecado. Porque você só confessa alguma coisa que você tem consciência que está errado. Você não vai confessar uma coisa que é uma mentira. Você não precisa confessar o pecado de ninguém, a não ser o seu. Porque o sangue de Jesus, ele é perdoador. O sangue de Cristo nos perdoa os pecados. Seja os pecados mais grotescos, aos pecados mais corriqueiros, que já está costumeiro para você, um pecado que você sempre pratica, que você sempre faz. Por isso que ele fala, se você confessar, ele é fiel. Se a palavra dele diz que perdoaria, então ele perdoa. Por isso você tem que confessar, mas para isso você tem que reconhecer. Se você não reconhece que está errado, se você não reconhece o pecado, se a luz das Escrituras, ela vem ao teu coração, o Espírito Santo constrange você para você se arrepender, mas você continua altivo, você continua orgulhoso, orgulhosa, você ainda está andando nas trevas, mesmo quando você está no ambiente da luz de Cristo, você continua andando em trevas. Termino agora. Se dissermos que não temos pecado, fazemos então que ele seja mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se eu estou andando em trevas, mesmo depois de conhecer a luz, eu estou dizendo que Jesus mentiu, que Jesus ele foi um trapaceiro, um enganador. Agora é uma escolha. Eu vou deixar agora você acompanhando um momento o qual você vai assistir um testemunho e eu vou voltar fazendo uma oração. Você precisa
necessário para a tua vida, esse momento, você parar e olhar, será que eu estou andando na luz? Porque se o pecado ainda me domina, é porque a luz que eu recebi de Deus, a palavra que eu recebi de Deus, ela não surtiu efeito. E se ela não surtiu efeito, é porque provavelmente você assumiu, você aceitou que você não precisa de Jesus. E quão tamanhas trevas são a pessoa que não se achega a Cristo, que não confessa que Ele é Senhor. E por fim, como o próprio João disse acerca de Jesus, quem está em pecado, se você falar com Jesus, se você confessar seu pecado, seja ele qual for, desde o maior até o menor, o nosso Cristo, Ele é fiel para perdoar o seu pecado. Quer dizer, o sangue de Jesus derramado por você, gota por gota, te faz perdoado de todo e qualquer pecado. Amém? Ande na luz, saia das trevas. Se Deus te deu a palavra, falou com você, fique nela. Não vá andar segundo o curso desse mundo, porque provavelmente você vai se perder. Tá certo? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos por este dia. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de chegarmos em Tua presença. E assim como aprendemos nesta manhã, Senhor, que o Senhor olhe para nós com seus olhos de amor, com seus olhos perdoadores, e perdoe nossas falhas, nossos erros, nossos equívocos. Olha para nós, ó Deus, e transforme nossos corações. Nos ajude a andar na luz da Tua palavra, na luz das Escrituras. Eu peço a Ti, meu Deus, segundo Sua palavra, que neste momento de oração, o Senhor envie, ó Deus, do céu uma unção sobre cada copo com água, cada recipiente que agora as pessoas segurem em suas mãos, orando junto comigo para receberem do Senhor a cura, a libertação. Pai, que nestas águas o Senhor coloque bênçãos para que todos que beberem com fé sejam livres de toda enfermidade, seja ela qual for. Assim eu abençoo estas águas, que seja um santo remédio para todos, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água com fé.